Olá, tudo bem? Está começando mais uma aula do seu curso de psicoterapia. É um curso fantástico para ensiná-los a aplicar as psicoterapias aos atendimentos em relação ao tratamento da alma e o tratamento da mente, tá certo? Hoje nós vamos estar falando sobre alguns assuntos importantíssimos. Quais são eles, professor? Vamos falar sobre tipos de psicoterapias, análise comportamental, as emoções, bem-estar pessoal. Vamos falar sobre relacionamentos interpessoais, traumas, desafios da vida. Beleza? Vamos que vamos. Hoje nós temos uma grande especificidade para elaborarmos essa questão que é fundamental. Professor, a psicoterapia, nós já falamos que é uma palavra grega e uma junção de duas palavras em uma. Terapia é uma e psico é outra. Então, psico se relaciona a mente e alma e terapia, tratamento. Beleza? Vamos lá. Tipos de psicoterapias. Nós vemos aqui a importância. Quem trabalha com terapias diversas, quem é psicólogo, quem é psicanalista clínico, precisa conhecer a psicoterapia diversificada, isto é, há uma pluralidade, tipos de psicoterapias. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre essas temáticas, tipos de psicoterapias. Então, a terapia cognitivo-comportamental, a TCC, é uma delas. Então, qual o objetivo da TCC, digamos, do tratamento, né, da psicoterapia baseada no tratamento cognitivo-comportamental? Então, nós vamos entender com grande objetividade que a terapia cognitivo-comportamental ela é fundamental. Então, entenda, o que é uma terapia cognitivo-comportamental, TCC? Concentra-se em identificar e modificar padrões de pensamento e comportamento negativos ou comportamentos negativos. É frequentemente indicada para a ansiedade, depressão e pânico. Nós vemos, é uma informação, nós estamos aplicando aqui o curso de psicoterapia, então, eu precisaria de anos para falar de muitos assuntos que temos da psicoterapia. Mas, como são sumários, epílogos, nós estamos resumindo para que você entenda a objetividade das psicoterapias. Então, nós acabamos de falar sobre a terapia cognitivo-comportamental. Então, ela se concentra em identificar e modificar padrões de pensamento e comportamento negativo. É frequentemente indicada para ansiedade, depressão e pânico. Pessoas estão aprendendo a lidar com o seu futuro, o seu presente, o seu futuro. Então, é muito interessante essas questões. Então, A ou U, TCC, A, TCC, que se refere à terapia, U, TCC, nas relações da LDB, né, das questões da ABNT, da formação de trabalho, do tratamento, aliás, do trabalho de conclusão de curso, né, que quando se fala da TCC, se refere da terapia, do TCC, se refere ao trabalho de conclusão de cursos dentro da ABNT, da LDB. Certo? Então, observe como é interessante essas informações. Beleza? Então, vamos ver qual é o outro tipo de psicoterapia, a psicanálise. Então, o que busca a psicanálise, senhores estudantes? Busca acessar o inconsciente para entender questões pessoais, utilizando técnicas como a associação livre e análise de sonhos.
Então, foi desenvolvida originalmente por Sigmund Freud e hoje conta com diversas atualizações. Então, é fantástica também esse tipo de psicoterapia. Ah, professor, não sabia que a psicanálise também, além de terapia, ela é chamada de psicoterapia. Exatamente, ela faz parte, certo? Vamos observar também outro tipo de psicoterapia. Qual delas, professor? Nós vemos aqui a abordagem humanista. Valoriza o potencial de crescimento do indivíduo, focando no desenvolvimento pessoal, autenticidade e autoconhecimento. Aí nós vemos aqui a Gestalt terapia é um exemplo dessa linha, certo? Dentro da abordagem humanista. Outro tipo de terapia, psicoterapia junguiana ou analítica. Quando você ouvir falar de psicoterapia junguiana, é o mesmo que psicologia analítica ou psicoterapia analítica, baseada em quem? Nos conceitos de Carl Gustav Jung, visa o que, professor? O encontro com a essência individual, explorando questões do inconsciente e do processo de vida, correto? Então, é uma das psicoterapias. Como se chama ela, professor? Psicoterapia junguiana. Essa psicoterapia tem contribuído muito para quem faz arte-terapia, certo? Quem quer trabalhar dentro das terapias trabalhando, ajudando emocionalmente as pessoas, mas uma terapia através de artes, pinturas, desenhos, etc. Então, a psicoterapia analítica, ela é fantástica. Nós temos também outro tipo de psicoterapia, a psicoterapia psicodinâmica. Foi inventada por Freud, certo? Isto é, criada por Freud. Ele mostra o seguinte: o objetivo é que a psicoterapia psicodinâmica conecta experiências passadas com os problemas atuais, embora de forma menos profunda que a psicanálise. Então, a psicodinâmica, para quem faz a psicoterapia, terapias com pacientes, com clientes, é fundamental, porque o objetivo de Freud era que a mente se mantesse atualizada ou em movimentação. A pessoa fala, eu tenho uma mente, eu tenho um cérebro, mas quando vem os conflitos, ela não coloca a mente para funcionar. Tem que colocar a mente para funcionar, tá certo? Então, eis aqui mais um tipo de psicoterapia. Vamos lá na sequência. Continuação. Tipos de psicoterapia. Nós temos aqui, senhoras e senhores, mais outro tipo de psicoterapia. Gestalt terapia. O que é a Gestalt terapia? É uma abordagem humanista que utiliza técnicas criativas para promover o autoconhecimento e a responsabilidade pessoal. Então, a Gestalt terapia, ela faz a pessoa se tornar mais capaz. Ela coloca na cabeça das pessoas que ela tem, ela pode. Então, é fantástico isso também. Temos também a terapia EMDR. O que é isso, professor? Desensibilização, desensibilização e reprocessamento por movimentos oculares. Então, não é isso, professor. É utilizada especificamente para processar traumas, fazendo com que o paciente se lembre da memória traumática para processá-la e deixá-la no passado. Então, é a terapia EMDR, dessensibilização e reprocessamento por movimentos oculares, certo? Temos também a terapia familiar, foca nas dinâmicas de relacionamento entre
dentre de uma família para melhorar a comunicação e resolver conflitos. Beleza? Exatamente. Então, a terapia familiar, ela é fantástica, ela ajuda os parceiros ou o casal desenvolver habilidades para lidar com conflitos, problemas e saber comunicar bem entre os cônjuges. Então, é fundamental essa base, não só uma orientação, mas um norteamento, onde estará dando norte às questões do processo cognitivo para os casais. Outra questão, a psicodrama. Professor, psicodrama, qual o objetivo? Utiliza o drama e a encenação para ajudar as pessoas a reviver e compreender experiências passadas e a se relacionar melhor com os outros. Então, o psiquiatra Jacob Levi Moreno, ele foi o criador da psicodrama. Então, o objetivo dele era isso, ajudar as pessoas a viver e compreender experiências passadas e se relacionar melhor com os outros. Nós temos também a terapia dialética comportamental. Ensina o quê, professor? Ensina estratégias para gerenciar emoções intensas e comportamentos impulsivos. Então, a terapia dialética também, ela é fantástica para o tratamento. Professor, então vamos falar um pouquinho sobre análise comportamental. Então, a análise comportamental na psicoterapia é uma abordagem baseada no estudo do comportamento e suas relações com o ambiente, com o objetivo de modificar padrões disfuncionais e promover mudanças positivas. O terapeuta trabalha em conjunto com o paciente para identificar comportamentos problemáticos e suas consequências, e então utiliza técnicas para desenvolver habilidades mais saudáveis e funcionais. Professor, essa abordagem enfatiza o papel ativo do indivíduo no processo e se concentra na relação entre estímulos ambientais e respostas comportamentais? Exatamente. Então, a análise comportamental, segundo a visão de uma terapia aplicada, ajuda, porque vai estar recolhendo informações, diversas informações vitais, emocionalmente falando, da vida da pessoa. Então, o terapeuta ele será beneficiado porque a sua terapia terá diversas informações. Então, as informações extraídas vão ajudar o terapeuta a desenvolver várias questões que vão estar ajudando no futuro diagnóstico do paciente. Beleza? Aí nós vemos aqui pontos principais do análise comportamental. Pontos principais, foco no comportamento. A análise comportamental estuda o que as pessoas, senhoras e senhores, fazem e por que fazem, focando no comportamento observável e em como ele é influenciado pelo ambiente. Então, o foco do comportamento é analisado pela análise comportamental. Então, vai ver o comportamento dele, como ele se sai, como se desenvolve. Outra questão, princípios de aprendizagem. Explora como os comportamentos são aprendidos e mantidos através de suas consequências, como reforço e punição. Análise funcional também. O terapeuta investiga a relação entre comportamentos específicos, o contexto em que ocorrem e as consequências que se seguem a eles.
intervenção e mudança também são, quer dizer, um dos pontos principais que corresponde aos diversos que são pontos principais. Então, a intervenção e mudança. O objetivo é modificar comportamentos indesejados, desenvolver novas habilidades, tratar problemas como vícios, e fobias e aumentar comportamentos que tragam mais bem-estar. Esse é o foco. Outro ponto principal: papel ativo do paciente. Então, o indivíduo é considerado um agente ativo no processo terapêutico, participando na definição de metas e na realização das intervenções. Então, são os pontos principais de uma análise comportamental. Então, você, como um psicoterapeuta, você vai entender essa questão sobre os focos fundamentais desses pontos principais da psicoterapia. Beleza? Vamos lá. Na próxima, nós vamos ver as questões de que, professor? Das emoções. Então, as emoções. Vamos falar um pouquinho sobre as emoções. As emoções são centrais nas psicoterapias, né? Ou são centrais na psicoterapia, servindo como guia para a compreensão de experiências, necessidades e comportamento. Então, as emoções são centrais na psicoterapia. As abordagens terapêuticas trabalham com a expressão, o processamento, não esqueça, o processamento e a regulação das emoções, utilizando ferramentas como a psicoeducação, o Mindfulness, né? Mindfulness e técnicas cognitivas e comportamentais. O objetivo é facilitar a mudança emocional e promover a construção de novas formas de vivenciar os sentimentos, com o terapeuta atuando como um facilitador empático. Então, as pessoas perguntam muito, professor, ou doutor, como eu posso compreender? Eu estava fazendo uma sessão com uma jovem aqui e ela querendo saber a relação do seu tipo de temperamento e se ela era realmente bipolar, se ela tinha é, 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 esse problema de bipolaridade, esse transtorno afetivo bipolar. Aí eu fiz uma análise aqui com ela e descobri que ela não tem o transtorno afetivo de bipolaridade, mas requer uma atenção, cuidado, e se ela quiser manter a, a, o seu foco em dias em relação à saúde, que ela permaneça cuidando das suas emoções, certo? E falei para ela também o seguinte, que ela não é o que ela estava pensando, e sim o tipo de temperamento dela é aquilo que eu analisei tecnicamente. Então, as emoções são centrais na psicoterapia, beleza? Então, o objetivo é facilitar a mudança emocional e promover a construção de novas formas de vivenciar os sentimentos, com o terapeuta atuando como um facilitador ou uma facilitadora empático ou empática. Beleza? Professor, na continuidade, as emoções, funções e abordagens das emoções na psicoterapia. Então, processamento e regulação. Vamos lá. A terapia visa o quê, professor? Visa ajudar o paciente a compreender, expressar
e processar suas emoções de forma mais adaptativa, permitindo que ele aprenda a regular estados emocionais intensos. Ótimo. Vamos ver agora na exploração, através da psicoeducação, o paciente aprende sobre o funcionamento das emoções, o que facilita sua aceitação. Nós temos aqui técnicas como o mindfulness, né? Ajudam a observar as emoções sem se envolver excessivamente. Outra coisa, mudança emocional. A terapia, senhoras e senhores, busca modificar experiências emocionais, não apenas os pensamentos. Técnicas como a aplicação de respostas mais adaptativas às situações específicas são usadas. Nós vemos aqui também dentro da comunicação, a comunicação não é, ou seja, a comunicação não verbal é fundamental, pois a expressão facial e a linguagem corporal podem revelar sentimentos que não são ditos. Então, a maioria dos terapeutas vão pensando, e psicoterapeutas pensando, claro que vai haver aquele tipo de comunicação verbal na terapia, mas nem sempre tem terapeuta que pensa, não, vou ficar ligado, ciente, porque pode acontecer uma comunicação não verbal. Aí alguns são surpreendidos. Então, nós precisamos ficar ligados, porque nem sempre nas nossas psicoterapias, terapias, teremos a comunicação verbal, e sim comunicação não verbal. E comunicação não verbal não é um problema e nem uma deficiência nas nossas terapias, e sim é um grande resultado. Por quê? É um grande ponto de descoberta, porque a comunicação não verbal ela é fundamental, pois a expressão facial e a linguagem corporal podem revelar sentimentos que não são ditos. Então, é fantástico. Outra coisa, a catalise, né? Catálise, que muitos dizem catálise de mudança. Então, catálise de mudança. O terapeuta facilita a mudança emocional ao atingir com o paciente usando sua empatia para criar um ambiente seguro e receptivo à expressão das emoções. Então, a catálise de mudança é fundamental dentro dessas questões das emoções, certo? Beleza, professor? Para estudar o bem-estar, vamos falar um pouquinho agora sobre a questão do bem-estar. Então, para estudar o bem-estar na psicoterapia, é preciso entender que o processo é uma colaboração contínua entre terapeuta e paciente, focada no autoconhecimento e no desenvolvimento pessoal. Isso envolve, senhoras e senhores, definir objetivos claros, praticar a autoobservação, nomear emoções, questionar padrões de pensamento negativos e ter um diálogo honesto e aberto sobre as experiências e desafios. Então, além disso, o paciente deve estar disposto a sair da zona de conforto e confiar na sua própria intuição. Então, você, como um terapeuta, um psicoterapeuta, vai estar ajudando os respectivos clientes, pacientes, a terem a conquista do seu bem-estar. Então, dentro da psicoterapia, é preciso entender que o processo é uma colaboração contínua entre terapeuta e paciente. Então, focada no autoconhecimento e no desenvolvimento pessoal. Então, o objetivo
da psicanálise, quando se fala de psicanálise, era sempre Freud desenvolveu isso. Era trazer a vinculação do paciente com o terapeuta, ou o cliente e o terapeuta. Então, é necessário acontecer isso para que haja o processo de tratamento. Então, para manter um bem-estar, é necessário uma compreensão. O processo cognitivo tem que estar mantido de pé para que haja o tratamento focado e realizável e com bem pontos suscetíveis para resultados. Beleza? Vamos lá. Professor, relacionamentos interpessoais. Nós vemos aqui, nas terapias, relacionamentos interpessoais são as alterações sociais e emocionais de uma pessoa com outra, como a família, amigos e colegas de trabalho. Então, dentro da análise desses relacionamentos, pode ajudar o quê? A entender o impacto que eles têm na saúde mental e o papel que desempenham no desenvolvimento de transtornos. Então, aí vocês veem o objetivo dos relacionamentos interpessoais. Então, a análise desses relacionamentos podem ajudar a entender o impacto que eles têm na saúde mental e o papel que desempenham no desenvolvimento de transtornos. Qual é o objetivo? O objetivo terapêutico pode ser melhorar essas conexões, como na psicoterapia interpessoal, a TIP, que foca em aliviar sintomas de saúde mental através do aprimoramento dos relacionamentos. Então, os relacionamentos interpessoais, eles deverão ser conduzidos como um resultado também para as pessoas que querem ter uma saúde mental estável. Então, isso é fundamental. Professor, vamos agora falar sobre traumas. Traumas, exatamente. Vamos falar sobre traumas. Outra questão aqui que é de suma importância. De suma importância. Então, nós vamos observar isso aqui, que é de suma importância mesmo para a vida de diversas pessoas. Entendeu? Então, as pessoas vão estar aprendendo sobre, além de informações, tem também uma questão de uma didática sobre o significado dos traumas, as questões que são desenvolvidas. Então, traumas. Quando se fala de traumas, nós sabemos que são feridas, né? Então, a psicoterapia trata traumas através de abordagens que ajudam a pessoa a lidar com as sequelas emocionais de eventos estressantes, como abusos, acidentes ou perdas. O tratamento envolve psicoeducação, desenvolvimento de habilidades de enfrentamento, processamento cognitivo, reestruturação de pensamentos em alguns casos, técnicas de exposição controlada para que a pessoa possa, perdão, ressignificar a experiência traumática e reduzir sintomas como ansiedade, depressão e hipervigilância. Então, a importância da psicoterapia nos tratamentos dos traumas é fundamental, porque a psicoterapia trata traumas através de abordagens que vão estar ajudando as pessoas a lidar com
sequelas emocionais e eventos estressantes, abusos, acidentes ou até perdas. E isso gera resultados. Então, conhecer, o terapeuta conhecer a ferramenta que ele está utilizando é um sucesso, tá certo? É um sucesso. Vamos ver aqui na sequência como tratar os traumas. Como a psicoterapia ajuda a tratar traumas, senhoras e senhores? Ressignificação. Ajudar a pessoa a dar um novo significado a eventos passados que geraram grande sofrimento, integrando a experiência de forma mais saudável em sua vida. Processamento cognitivo, outra questão. Trabalhar para modificar pensamentos e crenças negativas que surgiram em decorrência do trauma, como sentimentos de culpa, vergonha ou raiva. Então, são crenças negativas. Habilidades de enfrentamento. Outra coisa, ensinar estratégias para lidar com emoções intensas e estresse, garantindo que a pessoa tenha ferramentas para gerenciar o sofrimento. Outra base também aqui, como um sustentáculo, psicoeducação, tem como objetivo fornecer informações sobre o que é um trauma e como ele afeta o corpo e a mente, ajudando a pessoa a entender suas reações. Exposição imaginária, outra questãozinha também. Em algumas abordagens, o terapeuta pode guiar o paciente, certo? A revisitar as memórias traumáticas em um ambiente seguro para processá-las gradualmente. Então, a conexão mente-corpo também é fundamental. A psicoterapia também pode incluir a integração de corpo, ajudando a pessoa a dialogar com as sensações físicas que o trauma deixou. Então, eis aqui essas informações que serão fundamentais. Temos aqui alguns sintomas. Se você está falando sobre trauma, se você trabalha em relação a questões de tratamento, você precisa saber. Então, sintomas comuns que podem ser tratados: ansiedade, ataques de pânico, depressão, dificuldade de concentração e de aprendizagem, hipervigilância, sentir-se constantemente em perigo, isolamento social, dificuldade para dormir ou pesadelos recorrentes e reações exageradas a estímulos externos. Mas aqui nós vamos ver um desafio. Um desafio. Nós temos muitas informações, mas quais são, professor, os desafios? Quais são os desafios? Nós vamos mostrar os desafios da vida que se relacionam com a psicoterapia. Então, os desafios da vida se relacionam com a psicoterapia de duas formas principais. Quais são elas? Os problemas e as dificuldades que levam uma pessoa a buscar ajuda e, ao mesmo tempo, as barreiras que surgem durante o próprio processo terapêutico. Então, problemas emocionais e sociais. A psicoterapia pode ajudar pessoas que enfrentam dificuldades em relacionamento, como conflitos familiares ou conjugais, problemas de comunicação e baixa autoestima. Então,
Eis aqui os desafios da vida que estão relacionados com a psicoterapia e, por isso, ela vai estar se distribuindo em duas formas principais. Então, os problemas e as dificuldades. Então, são os problemas e as dificuldades. Nós vamos precisar entender que esses desafios têm levado as pessoas a procurarem tratamento. Então, aí você vai entender com objetividade essa questão. Ah, professor, mas como é que eu vou entender? Você vai entender em relação a essa questão dos desafios. As pessoas vão procurar porque elas se sentem aflitas, são as queixas, são as suas maiores demandas, então elas vão procurar. E aqui nós vemos o seguinte: a psicoterapia pode ajudar pessoas que enfrentam dificuldades em relacionamentos, como conflitos familiares ou conjugais, problemas de comunicação e baixa autoestima, problemas emocionais e sociais. A psicoterapia pode ajudar pessoas que enfrentam dificuldades em relacionamentos, como conflitos familiares ou conjugais, problemas de comunicação e baixa autoestima, eventos traumáticos e mudanças de vida, traumas recentes ou passados, perdas significativas, luto ou grandes mudanças de vida, claro, podem deixar marcas profundas. A terapia ajuda a processar essas experiências, ressignificar a, a dor e construir resiliência. Então, isso aqui é fantástico. Então, trabalhando dentro desse roteiro programático e terapêutico, vai se estabelecer de uma forma crucial. Temos também aqui uma questão, algo muito interessante. Eventos traumáticos. Então, nós falamos sobre essas mudanças, esses traumas recentes passados, tal, mas nós vimos aqui agora, vamos ver aqui agora, transtornos mentais, condições como ansiedade, depressão, burnout, são frequentemente tratadas na psicoterapia. O profissional auxilia no gerenciamento dos sintomas e na busca por uma vida mais equilibrada. Então, você, como psicoterapeuta, vai estar desenvolvendo questões fantásticas nessas áreas do tratamento, que vai estar credenciando a vida da pessoa a melhorar de vida. Então, é necessário trabalharmos de uma forma crucial, certo? Beleza. Outra coisa aqui, professor, além dos problemas emocionais, eventos traumáticos, temos transtornos mentais. Então, condições como ansiedade, depressão e burnout são frequentemente tratadas na psicoterapia, como nós falamos, né? Então, o profissional auxilia no gerenciamento dos sintomas e na busca por uma vida mais equilibrada. Temos também sobre a falta de propósito ou autoconhecimento. São desafios também. Então, a falta de propósito e o autoconhecimento gera esses problemas. Então, a correria da vida moderna pode levar ao desânimo, e à perda de contato consigo mesmo. A terapia remove, ela promove, ela vai estar removendo deficiências mentais, ela promove o autoconhecimento, ajudando a pessoa a se conectar com seus valores e a fazer escolhas mais assertivas. Olha que coisa fantástica, beleza? E aí, senhoras e senhores, por fim, nós finalizamos o seu curso de psicoterapia. Foi muito bom estar aqui com vocês, com você ou com vocês.
Você acaba de concluir o seu curso de psicoterapia, parabéns, certo? Você está sendo autorizado a trabalhar nas suas terapias, onde você vai estar ajudando as pessoas a ressignificar, a valorizar, a resistir questões vitais da vida. Então, muito obrigado pela sua presença. Até aqui você esteve conosco e nós ficamos felizes. E a AMA, Academia da Mente Analisar, que é o Instituto de Formação, juntamente com o Instituto Manuel Reis, estará oferecendo para você outros cursos diversos, mas antes vai estar emitindo seus documentos, documentos de conclusão do seu maravilhoso curso de psicoterapia, tá bom? Entre em contato conosco e saibam sobre os nossos diversos cursos que nós temos. Um forte abraço, até os próximos cursos. Até mais!